Marcos? Deixa eu ver aqui. Me ouvindo? Perfeitamente. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está, Fábio? Tudo já. Agora estamos 100% online aqui. Obrigado, primeiramente, todos que estão conosco em mais esse bate-papo. Obrigado, em especial, Marcos, por ter aceitado o convite. Obrigado a Mayara, né, do time de Employee Brand, que fez todo o meio de campo, e a todo o time da Schneider Electric, que viabilizou esse nosso bate-papo aqui. Estamos super felizes e motivados para aprender contigo. Uau, que responsabilidade que você colocou agora em mim, hein? Não, a gente vai aprender muito junto, não tenho dúvida. Marcos, se permitir, eu só queria dar uma breve introdução para o pessoal do bate-bola e como a gente vai tocar aqui, e até dar uma visão de agenda, agradecer algumas pessoas em específico, e aí a gente já parte para o nosso bate-bola, perguntas e troca aqui, que vai ser, sem dúvida, muito bom para todos. Pessoal, primeiro, obrigado pela presença de todos vocês. A gente sabe o quanto esse momento de quarentena tem sido um momento desafiador para todo mundo, e como vamos subir, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem se esforçado para trazer oportunidades como essa que de fato façam a diferença nas nossas vidas. A gente sabe que é um momento estressante, desafiador, muita coisa acontecendo ou não acontecendo, né, em muitos casos, mas momentos como esse renovam a nossa esperança e motivação para as coisas voltarem ao normal, e em breve tudo está 100%. Queria agradecer em especial a todo o time de carreiras da Laureate. Então, a gente tem vários universitários aqui conosco hoje que estudam nas universidades do Grupo Laureate. Então, um obrigado e um agradecimento especial a Carla e todo o time de carreiras. Eu compartilhei com vocês aqui antes, né, um Instagram do Vamos Subir, então interajam com a gente lá. Vamos.subir, a gente vai estar repostando os insights de vocês. Acho que é muito importante vocês compartilharem aquilo que vocês estão aprendendo, assim a gente consegue chegar em mais pessoas e levar a história do Marcos e um pouquinho da sua trajetória para mais pessoas. No final, todos os participantes podem ter um certificado de participação, acho que é importante, principalmente para os estudantes. E como é que vai funcionar? Automaticamente, no final da live, quando a gente fechar a live, vocês vão ser redirecionados para um link, e esse link vai ser um link do Simpla, onde vai ter uma pesquisa do que vocês acharam da live, o que a gente podia melhorar, o que foi bom, e aí com o e-mail, né, e preenchimento de vocês automaticamente vão receber, automaticamente não, até desculpa, vocês automaticamente vão preencher, e o certificado será emitido até sexta-feira no final do dia. Importante, tá? O preenchimento desse link ele deve acontecer até amanhã. Só até amanhã, às 23h59, esse link para o pedido do certificado ele vai estar disponível, tá bom? Falando um pouquinho da nossa agenda aqui, que é o mais importante. A gente vai ter um bate-papo, né, com algumas perguntas que a gente preparou previamente. Vão ser mais ou menos 40 minutos em cima dessas perguntas e nessa troca com o Marcos trazendo muito para a gente um pouquinho da sua história. E a gente vai separar os últimos 20 minutos, totalizando 60 minutos de live, para suas perguntas. Então, a gente desativou o chat, até para que a gente tenha uma experiência mais focada aqui. E um ponto importante, pessoal, vamos prestar atenção, acho que pode ser uma live super transformadora, como pode ser uma live que não vai fazer diferença para você. Tudo depende do quanto você está engajado aqui. E é muito mais de como a gente vai absorver o que o Marcos vai trazer. Então, desativamos o chat. Usem, né, o Q&A, então tem o Q, o E e o A aqui, para fazer as suas perguntas. É só lá que a gente vai ver as perguntas e no final o Marcos vai poder escolher algumas perguntinhas para responder. Só uma breve introdução, Marcos, até falando um pouquinho, né, do Vamos Subir, para quem veio, né, pela Schneider ou veio por outros canais. O Vamos Subir é uma instituição sem fins lucrativos e basicamente tudo que a gente faz é focado em ajudar o jovem início de carreira a ter mais sucesso por meio da mudança de atitudes e comportamentos. Tudo que a gente faz, lives como essas, workshops de habilidades ou competências ou carreiras específicas, a gente tem feito hoje no mercado, e a gente, depois de todos esses conteúdos ou ações, iniciativas que a gente conecta esses jovens que fazem parte, né, do projeto com oportunidades de emprego. E a gente tem tido, modéstia à parte, muitas
histórias legais e bonitas de jovens que transformaram não só suas vidas, mas as vidas das suas famílias através do projeto. A gente é apoiado por várias organizações, né, sempre com o foco do nosso lado em non-profit, né, sem fins lucrativos, e a gente faz isso porque a gente acredita no give back, né, em retribuir para a sociedade. Então, e é um ato que você está fazendo aqui para a gente também. Então, a gente já começa agradecendo aqui o seu give back, né, o give back da Schneider em abrir o seu tempo, abrir a sua agenda para trazer um pouquinho de inspiração e conteúdo para esse jovem. Então, oficialmente, obrigado novamente. Obrigado você, Flávio. Acho que primeiro agradecer a você, agradecer pelo seu projeto. Eu acho que mudança de atitudes e comportamentos, né? Acho que é uma coisa espetacular esse tema, porque realmente, olhando a nossa faculdade, né, quando a gente sai da universidade, o que vem pela frente, né? E o que vem pela frente? Putz, uma coisa que a universidade não ensina é exatamente isso, pessoal. E o que vem pela frente é muito disso nas empresas. Vocês vão ver, se a gente puder conversar bastante sobre isso, vai ser legal. Mas eu acho que você ter essa iniciativa, essa responsabilidade com esse público jovem que vem, eu queria te parabenizar, Flávio. Realmente espetacular e der mais projetos nesse sentido e eu poder contribuir, para mim é uma honra. A honra é minha perante vocês e obrigado vocês. Estão todos conectados, porque eu sei que gastar um tempinho de vocês aí, se vocês estiverem nessa live por 5 minutos, já eu me sinto super valorizado. Valeu aí. Vamos lá, então. Show de bola. Vamos começar. Primeiro, obrigado e também agradeço todo o time do Vamos Subir que está por trás fazendo acontecer. Então vamos lá, Marcos, começando com as primeiras perguntas aqui. Para quem não te conhece, falando um pouquinho de você, se você puder contar um pouquinho de você, um pouquinho do que você acredita, o que é importante para ti, das suas origens, é legal para a gente conhecer o Marcos, presidente da Schneider, mas também o ser humano ali, o pai, o marido, quem está por trás dessa figura. Cara, o Marcos é um filho de descendentes portugueses, né, que chegaram aqui no Brasil com histórias fantásticas de navio. Meus pais chegaram, meu pai chegou sem nada, veio aqui. E eu gosto de falar isso porque eu acho que um dos temas que a gente vai tocar aqui é humildade, né? Então, chegou, teve que ir lá varrer oficinas mecânicas para se transformar em um dono daquela oficina mecânica que ele estava varrendo. Eu acho que essa é a primeira história bonita a contar aqui, né? E conhecer minha mãe aqui no Brasil, apesar de serem portugueses, vieram se conhecer aqui. Bom, e tiveram eu e meu irmão, e eles tiveram a ambição de dar estudos para a gente. Eu acho que essa foi a linha que ele começou. E aí eu tive a oportunidade de estudar num colégio, até de padres, tá? Na época chamava Meninópolis, aqui em São Paulo. Ainda quando tinha meninos de um lado, meninas do outro lado. Essa história de diversidade não funcionava muito bem nessa época. E aí a gente foi, tive a oportunidade de estudar na Universidade Mackenzie, onde aí começou meu primeiro desafio. Eu vou fazer o quê? Né? Era uma época em que era o boom das telecomunicações. Então, todo mundo ia para eletrônica, telecomunicações, e vamos que vamos, porque ali era o segmento onde tinham maiores oportunidades. E eu, lógico, eletrônica, futuro, digitalização, só para vocês fazerem um pouco de relação atual. Vamos nessa, vamos lá, vamos fazer, né? E entrei na Universidade no Mackenzie. E curiosamente, o que são as oportunidades quando você consegue olhar, né, a oportunidade como ela é. Naquela época, os investimentos no setor elétrico estavam muito fortes, mas o setor elétrico na universidade não era mais atrativo. Muitas pessoas decidiam pela eletrônica e não pelo setor elétrico. Então, eu lembro que o curso no Mackenzie de eletricidade estava quase fechando por falta de estudantes. Só que eu estava na eletrônica e fui encontrar um estágio exatamente na elétrica, que era a Schneider Electric.
encontrei esse estágio e aí eu comecei... Por que encontrei o estágio? Porque, não tinha, eles falavam, vamos pegar um eletrônico. Quem diria que a Schneider ia pensar em eletrônica mais para frente? Mas naquele momento, não, vamos pegar um eletrônico e colocar aí. E aí eu começo a fazer estágio na Schneider Electric, mas para dizer sobre isso, antes de chegar na história toda da Schneider Electric, eu me formo em engenheiro eletrônico, mas convivo com a equipe da elétrica, né? Fui visitar Itaipu, eu participava do mundo da equipe da elétrica. E aí eu me formo, tenho diversas oportunidades de movimento, mas eu encontro o caminho da minha vida como família, né? Então eu tive a oportunidade de me casar a primeira vez, ter uma filha, a Nicole, linda, maravilhosa, já está grande. Infelizmente me separei e aí o mundo dá outra oportunidade e eu encontro a minha esposa atual, Roberta, e a gente tem 2 filhos, a Maria e o Pietro, e que hoje a gente convive todo mundo junto nesse círculo familiar, que é uma coisa importante na construção do seu eu, no seu ser. Do meu lado, adoro esportes, adoro automobilismo em si, adoro jogar tênis, adoro me preparar fisicamente para as coisas, me esforço bastante, apesar que dói aqui, dói ali, dói acolá, mas é uma dor gostosa, vamos lá, vamos jogar tênis. Sou competitivo, sim, eu gosto de jogar, gosto de entrar, gosto de ganhar. Também tenho uma paixão que talvez vai linkar com muitos de vocês e talvez poucos saibam. Flávio, você vai ser a primeira live que eu vou falar isso, né? Não sei se CEOs normalmente falam isso, mas eu vou falar. Então, eu sou um geek, sou um apaixonado por revistinha em quadrinho, sou um apaixonado por comics, e quando estamos falando de comics, eu estou falando de Batman, de Homem-Aranha. É esse o meu tempo livre quando eu quero descarregar minha mente, e todo mundo tem que ter isso nas suas situações profissionais. Eu pego essa revista e leio, e entro num mundo que não me pertence, mas num mundo que eu posso conviver junto com ele e me sentir super tranquilo. Eu acho que esse é o Marcos e que vive muito bem e é feliz por aquilo que tem e quer ser feliz com todos também, então tento funcionar. Não detalhando cada amigo que eu tenho e cada amigo que eu construí, vocês vão ver que tem muitos que tem um brand chamado Schneider aí, então é uma coisa que também é uma paixão que eu tenho na vida, tá? E aí eu vou entrar no detalhe mais para frente. Boa, obrigado por compartilhar. Até falando um pouquinho de Schneider, assim, para quem não conhece, acho que tem muita gente que conhece, mas bem rápido. Você quer dar uma introdução, falar um pouquinho do business, qual que é o foco de vocês, o que vocês fazem hoje, para a gente conhecer um pouquinho mais? Vou eu de novo, vou contar a Schneider de uma forma diferente, para não ficar aqui fazendo merchandising, sabe? Eu vou contar o seguinte, vocês sabem quem é a Schneider Electric? A Schneider Electric é uma empresa, cara, que dá gosto estar nela. Por que dá gosto estar nela? Primeiro, porque ela te dá a autonomia de atuar como dono da companhia. Eu acho que isso é um ponto que está dentro dos comportamentos nossos e é super legal. O segundo ponto importante é que a gente é uma empresa super open mind, aberta. Quando você fala um setor de engenharia, o quanto é aberto o setor de engenharia, e aí está a empresa, essa empresa que busca essa abertura, busca essa inovação, e mais do que isso, a transformação digital. Então, ela está, no momento, correndo todos os momentos. Embora seja uma empresa que começou há mais de 100 anos na indústria metalmecânica, quando ainda tinha as guerras e você investia muito na metalmecânica, se transformou e falou, o futuro é elétrico, o futuro vai ser elétrico, vamos investir na eletricidade, vamos investir em disjuntores, contadores, vamos fazer da proteção e da transmissão o nosso meio de viver, o nosso meio de estar. Aí, como se tudo fosse só isso, a elétrica já tinha bastante para fazer, o nosso atual CEO, Jean Pascal Tricoire, chega e lança uma para a gente que olha, é o seguinte,
Eficiência energética, sustentabilidade é o tema de agora. Isso ele falou lá atrás, falou mais de 15 anos atrás, começou a bater nessa tecla. E nós, meros mortais daqui, falamos, tá louco? Eu vendo produto para eletricidade, o cara vai falar de eficiência energética, vamos comprar menos. Teorias de marketing. Não. Era o que ele esperava. Um mundo melhor, um mundo em que a gente pudesse ser mais eficiente, entregar mais para os nossos futuros e que são exatamente os nossos filhos, são as pessoas que vão chegar a essas novas gerações e que têm um mundo melhor pela frente. Uma visão fantástica, uma visão que nós embarcamos e colocamos isso no nosso DNA. Aí, como se não bastasse, bom, a empresa começa a investir em softwares, porque entende que a eficiência pode vir de várias fontes e começa a investir cada vez mais em software. Software entra no mundo do digital, da transformação digital associada aos nossos clientes. Então, nós nos olhamos como uma empresa que tem inovação incorporada, a digitalização, a gente olha a diversidade como um marco importante nessa transformação e o tema da sustentabilidade. Aí você fala, Marcos, você explicou, mas quem é a Schneider? Então, a gente é líder na eficiência energética e na transformação através da automação, através da indústria 4.0. E a gente consegue fazer isso de uma maneira super, que a gente chama super dentro do ecossistema total de uma companhia, de um edifício, de um data center e até mesmo da nossa própria casa. Seguro você não percebeu. Seguro você vai confundir. Seguro você vai entrar no elevador e falar que a Schneider faz elevador. Eu te digo, não faz elevador. Nós, realmente, nós fazemos, não somos máquina, não somos empresa de geração, mas no meio do caminho estamos em tudo. E se você olhar talvez para o seu interruptor de luz, para o seu disjuntor, ou para o painel que está instalado lá no shopping ou na indústria, você vai ver que a Schneider Electric está presente na sua vida. Por isso, Life is on, a vida está conectada. Show, super legal. Você comentou um pouquinho da história, né, onde a empresa veio se adaptando, olhando para várias tendências e trazendo novos desafios naturalmente para os colaboradores, como você comentou, de empoderar e trazer autonomia para o funcionário sentir, né, parte e dono do negócio. E aí vem a minha pergunta. Me corrija se eu estiver errado, mas hoje você está com 49 anos. De idade, sim, 49 anos. 49 anos de idade. Ali. São 27 na Schneider Electric. Como é que você, durante todo esse período, se manteve motivado? Né? Como é que se mantém motivado por tanto tempo na empresa? E por que eu pergunto isso? Porque hoje em dia a gente vive numa era muito imediatista, né? Onde as coisas acontecem, eu perco prazer, eu perco ambição e eu quero fazer um movimento. Como é que isso aconteceu para ti? Isso é uma ótima pergunta, Flávio. Eu acho que são dois fatores importantes dentro da companhia. A companhia é uma companhia que se transforma, né? Então, eu vou começar pelo segundo fator que talvez esteja em muitas pessoas. É claro que durante 27 anos eu recebi oportunidades de sair da Schneider. Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que nenhum headhunter me acessou, eu não fiz entrevistas e não tive possibilidades de sair. Mas, cara, eu acho que quando você caminha dentro de uma empresa, os seus valores, os valores da empresa coincidem, você precisa pensar se onde você está certo ou se onde você está já não está mais certo para você e você deve buscar outro caminho. E quando eu comecei a falar disso, eu falei que o CEO da companhia é um cara que me inspira. Isso é um ponto-chave em de decidir ficar e sair. Por incrível que pareça, o CEO da companhia ou o presidente aqui no Brasil, eu até falo para a minha equipe às vezes, cara, se eu não estou inspirando vocês, ou eu estou mal, estou ruim, estou down, tem alguma coisa comigo errada. E se são todos, a preocupação tem que ser comigo. Agora, se são um de vocês, cara, repensem de verdade. Talvez os valores que encaixamos aqui agora não são o mesmo, não batem mais com seus valores. E os seus valores, que também aqui podem se coincidir, podem ter. Então, será que tem match? Esse é o ponto fundamental. E eu acho que durante a minha carreira, esse match ele estava
é uma fase de construção. Ninguém chega com os valores já formatado, o outro formatado, não. A empresa vai transformando seus valores e você vai construindo valores através da sua experiência também, porque não pense que valor você já chega. Os valores, alguns básicos, sim, tá? Como honestidade, como ética, como responsabilidade, mas tem outros que você vai encaixando. Eu vou falar, por exemplo, para mim, um valor importante é a diversidade. Se a diversidade, talvez lá atrás, quando eu comecei como estagiário, poucas pessoas conversavam sobre isso. Equidade salarial, tudo isso. Não. Cara, mas isso foi entrando e eu fui falando, cara, faz todo sentido. Sustentabilidade faz todo sentido. Ser green faz todo sentido. E aí eu fui tendo mais match. Essas oportunidades surgiram para eu sair? Sim. Eram de maior valor para eu sair para o mercado? Pagavam mais, sendo bem transparente? Sim. Por que você decidiu ficar, Marcos, então? E aí tem um fatorzinho importante, coração. Onde o teu coração bate? E não pode bater por medo de sair ou ficar. Eu sei que muita gente fala, meu coração acelera porque eu vou ter que sair, abandonar e tal. Não. O teu coração é onde você se sente alegre, confortável, feliz de estar. E esse momento do Covid é muito legal, porque o que eu vejo de gente falando, cara, eu queria voltar lá para o nosso escritório, eu queria estar lá encontrando a galera. O teu coração está batendo por isso. Fica evidente que ali você está sentindo falta de algo que você tinha tanto e que você não percebeu quando você foi para casa. E agora você quer voltar para voltar a ter. Isso é um valor importante. Agora, não me escapa uma colocação que eu falei que eram duas, né? Você lembra, Fábio, né? Então, a segunda é o seguinte. Eu estou 27 anos na Schneider Electric? Sim. Comecei como estagiário, estou como presidente? Super. Mas uma das principais razões é porque essa companhia não é a mesma durante essa história de 27 anos. Ela se transformou a cada momento e se transformou numa nova companhia. O Jabor já dizia o seguinte, eu me casei com a minha esposa 4 ou 5 vezes, ele até comenta, ele falou assim, eu me separei 4 ou 5 vezes e voltei a casar com a minha mesma esposa essas 4 ou 5 vezes. E aí, quando você pergunta mais para ele, ele dizia que ele mudou de casa, ele fez uma mudança, né? E isso foi mantendo a relação dele super viva. Então, aqui, coloco, a Schneider ela veio se transformando, e nessa transformação, eu estava na mesma casa, com o mesmo brand, mas não era a mesma companhia. Elétrica, sustentabilidade, digitalização, transformação digital, e agregando tudo isso. Então, eu acho que isso é o que me manteve durante toda essa talvez muitos esperavam, é resiliência. Não, resiliência você pode ter um pouco, mas é mais do que isso, é mais além. Então, a empresa me provou, ficar era legal. Legal, super, super legal e inspirador, né? Dá para ver que você tem uma paixão, né, muito grande pela companhia. É o que você falou. A companhia foi se transformando e você também foi se transformando. E a gente não pode perder o brilho nos olhos, né? A paixão, o coração batendo por aquilo. E é o que você falou. Se parou de ter isso, né? A gente tem que repensar, né? Ou eu não tenho uma liderança, ou é o momento de fazer um movimento, né? E não tem certo e errado, né? Hoje a gente vê muita gente por muito tempo em empresa, né? Menos do que a gente via no passado, e muita gente fazendo movimentos mais rápidos. Eu acho que o grande ponto que a gente tem que perseguir, e aí me corrija se eu entendi errado, é que a gente tem que estar em um lugar onde a gente vai se sentir desafiado, parte, onde o nosso coração vai estar batendo, onde a gente vai, né, ter o brilho nos olhos para estar fazendo aquilo diariamente, né? E aí que vem também a minha pergunta, assim, foram 27 anos, diferentes movimentos, diferentes países, diferentes cadeiras, né? E são 27 anos desde a sua entrada como estagiário, né? Se você pudesse voltar, né, pegar o Marcos de hoje para o Marcos estagiário que entrou, qual que seria o conselho, né, que você daria para você mesmo há 27 anos atrás, com toda essa bagagem e história e vivência que você teve dentro da empresa? Cara, eu acho que a diferença entre hoje, os estagiários de hoje e os estagiários da minha época, embora a gente fala muito da ansiedade de querer crescer,
eu acho que é o tema da velocidade, né? A gente tem uma velocidade de informação e um conteúdo que nos chega tão rápido que eu talvez tivesse a ambição de crescer dentro da Schneider também, mas eu ia no tempo em que eu achava que era o ciclo normal e era um tempo que eu achava que era maior do que hoje uma pessoa como estagiário acha que vai chegar a presidente em 5 anos. Controle da ansiedade é o primeiro tema que eu falaria para o Marcos ou para qualquer outro estagiário que é hoje. É difícil, tá? Mas é importante controlar isso, porque na tua carreira vai ter muitas decepções. Vão ter. Você vai encontrar um monte. Tem muita coisa que vai descontentar, o teu chefe vai descontentar, você vai ver um tema que vai te descontentar, vão escolher uma solução que não foi a sua. E isso faz parte das decisões tomadas. E o que eu gosto do mundo atual versus o mundo anterior é que o mundo atual é muito mais colaborativo. E eu não tinha isso. Se eu voltasse no tempo lá, talvez eu falaria, cara, tenta colaborar mais, sabe? Tenta buscar, já que você não conseguiu dar a sua ideia como um fundamento da decisão, então agora colabore com esse, faça aquilo crescer de uma maneira mais forte, porque você está sendo visto. Essa história que muita gente fala, plano de carreira, plano de carreira, plano de carreira. Cuidado, plano de carreira, sim, existe nas organizações, mas você não vai ficar sabendo qual é o teu plano de carreira. Eu tenho certeza que eu vou perguntar para o meu chefe, para o meu presidente, de lá da época do estagiário, perguntar, você sabia que eu ia chegar a presidente? Ninguém ia ter essa ideia que eu ia chegar a presidente. Entendeu? Além do mais, que meu inglês era super pobre, não que melhorou muito, mas lá atrás era pobríssimo, não falava inglês nada, a empresa ainda forçava a gente a falar francês, depois que veio o inglês, então era uma coisa assim. Então, não tem, existe sim, você traça o seu plano e o seu destino de carreira aí dentro da companhia. Porque é o seu poder de networking, de convencimento e o seu atuar como dono da companhia mostrando o valor que você tem. Não esqueçam, como disse o Ricardo Galvão em uma das suas mesmo apresentações que tiveram, que eu pude assistir aí no YouTube, o brilho nos olhos, talvez eu falo do batimento do coração, mas o brilho nos olhos e o batimento do coração ali, elas têm que ser fatores que te levem porque as pessoas veem isso, hein? Veem isso. Estão olhando a sua energia, a sua característica e o seu compromisso, o engagement que a gente tem usado muito, não só com a companhia, mas com todos, com o cara que está do seu lado, com o cara que está em cima de você, com o cara que está embaixo de você. A gente está vendo tudo isso. E hoje, essas histórias de squad, história de design thinking, poxa, permite um trabalho de colaboração que na minha época não existia. Então, a oportunidade é fantástica, porque você pode ser um líder pontual no momento de um projeto, coisa que eu não tinha isso. Lá era muito hierárquico. E hoje, o que é hierárquico? Eu pergunto para você, o que é hierárquico? Você vai fazer a sua própria hierarquia e às vezes as companhias podem até estarem configuradas de ponta cabeça. Você precisa de ter alguém que te inspire. Isso sim. Legal. E até um ponto sobre isso que a gente vem discutindo bastante, ninguém vai se tornar um gerente ou um líder, né, no papel se esse cara não for um líder, né, previamente, se ele não estiver liderando as pessoas, se ele não estiver influenciando as pessoas. Então, hoje tem muitos casos de uma pessoa que tem um gerente, um reporte, né, direto, e que quando eu preciso de alguma coisa, quando alguém precisa de alguma coisa do time, vai para uma outra pessoa. Esse cara é o líder, né? E a gente não precisa, né, do cargo, a gente não precisa, né, de oficialmente ser esse cara para liderar. Então, gostei bastante do que você falou. Até falando um pouquinho, né, muito se fala sobre, putz, a história, né, de estagiário a presidente, e tem, né, um compelling muito forte, aí tem né, é chamativo, né, e é uma história muito bonita para quem olha, mas eu imagino que muitos desafios, né, você passou nessa jornada até o momento. E tem muitos louros. Acho que a gente, principalmente o jovem que está aqui ou está iniciando, né, a sua carreira, a gente tem muita ambição. Eu quero crescer rápido, eu quero acelerar minha carreira, eu quero virar um diretor, eu quero virar um presidente, eu quero virar um VP, enfim, tenho muitas ambições. Conta pra gente, né, ser presidente hoje, talvez aquilo que ninguém saiba, o que é importante para o jovem entender. Quais são hoje, talvez, os desafios, as sobrecargas
de ser um presidente de uma companhia? Porque para a gente é bonito, eu quero ser presidente, mas eu não sei, né, os desafios, porque é muitas vezes solitário, às vezes muitas vezes, né, ter que tomar decisões, óbvio, colaborando com as outras pessoas, mas vem muita sobrecarga e muitas responsabilidades, né, com grandes privilégios vem muitas responsabilidades. Conta pra gente um pouquinho da parte desafiadora, que é importante a gente trazer de realidade pra gente que almeja ser presidente um dia. Essa é boa, hein? Muito boa. Cara, a solidão, acho que todo mundo vai falar da solidão, tá? É uma posição que, embora eu consiga me relacionar com todos da companhia, inclusive uma das coisas que a minha equipe e todos da minha companhia podem dizer, eu não sou um cara de portas fechadas, onde eu estou lá no Olimpo, lá em cima, e o resto está embaixo. Pelo contrário, eu navego com eles, eu entro com eles e a gente tem trabalhado um processo de confiança muito forte com todos, né? Então, a solidão é um tema, porque eu também fui presidente no que a gente chamou de cluster andino, e aí eu posso até mostrar um pouco mais solidão. Quando você vai para um país fora, idioma diferente, você não conhece ninguém. Aqui no Brasil eu conhecia algumas das pessoas, mas lá fora você não conhece ninguém. Em quem você vai confiar para conversar um tema ou outro que são extremamente sigilosos dentro da companhia e extremamente estratégicos para a companhia. Então, essa solidão, ela faz parte. E aí a família ajuda se você conseguir trazer isso. Então, um dos meus grandes dilemas é que, às vezes, eu me carrego tanto que eu não consigo também soltar dentro da minha própria casa, né? Falar sobre temas de trabalho. E isso é um desafio para mim, é um desafio. Eu descarrego no esporte, porque realmente eu faço esporte para descontrair. Outro tema que é difícil e que eu acho que o Covid tem tentado me ensinar, foi um tapa na minha cara, é a história do work-life balance. E aí eu tenho que confessar, Covid pode ter todas as pandemias e maldades que tenham, mas realmente, e tristezas que a gente vê, mas deu um tapa em muitos CEOs na cara, dizendo, opa, e aí? E agora? Você tem tempo para estar assim com a sua família. Você pode fazer home office, sim. Não é porque você é presidente que você não pode executar o home office. Então, a Schneider até tinha implementado o home office, mas eu, pessoalmente, não fazia. Eu achava que eu tinha que estar, né? E não é a verdade da história, né? Isso foi legal e acho que são esses dilemas que nos colocam, né, em todos os dias. E uma coisa que é um dilema diário é que você é o cara que vai tomar risco. Afinal, você é o CEO e as decisões são todas de risco. Você pode até medir qual é que tem mais risco, menos risco, não sei o quê, mas no final, o resultado a gente só vai ver depois que ele aconteceu. Tomar riscos é uma coisa que para alguns agrada, para outros é extremamente dolorido. Eu gosto. Eu faço e erro, mas entre erros e acertos, acho que eu tenho acertado mais que errado. E esse é o balanço que eu quero ver no mundo de empresários. Acho que esse é o mundo que eu quero ver. Entendeu? Então, mas é outro dilema que fica na cabeça das pessoas. Às vezes as decisões não são decisões gostosas, tá? Você CEO, você tem que tomar decisões. Às vezes você tem que tomar a decisão de fechar uma operação. Eu tive que tomar decisões difíceis quando eu estava fora também, e aí? É complexo e dói, mas, como disse uma vez um chefe para mim, você tem que virar a página e tem que contar a história da página seguinte no teu livro, e tem que continuar contando. O livro não pode parar no meio. Você vai contar a tua história nesse livro e vai seguir ele adiante. Então, vire a página e segue. E até um ponto importante, até para tentar contextualizar mais para as pessoas, né? Na cadeira de um CEO, né? E aí você pode, obviamente, falar muito melhor e com propriedade, numa decisão de fechar uma operação, por exemplo, o que está em jogo ali? Para alguns aqui, talvez a gente não entende, putz, vou fechar a operação. Mas tem
centenas, dezenas, milhares de funcionários, suas famílias, suas rendas. Então, esse é um ponto que eu queria deixar de insight para o pessoal, é que não é só, né, os louros de ser um presidente. Essas são as decisões, né? E quando a gente olha no detalhe o que impacta, a decisão, ela muitas vezes se torna amarga, né? Então a gente tem que entender que é legal, a gente pode ter essas ambições, mas tem toda uma trajetória a ser percorrida que vai trazendo, né, e nos mostrando e nos capacitando para uma cadeira como essa. E aí envolve experiência, maturidade, apetite a risco e várias outras coisas, só para tentar dar de contextualização para o pessoal aqui também. É isso mesmo, a gente é humano, tá? Por isso que eu gosto de dizer, e por isso minhas portas estão sempre abertas, eu não estou lá no Olimpo. O Olimpo está Zeus lá, tranquilaço, faz mágica e faz tudo acontecer. Eu não, sou um mero mortal em que sofro também com as decisões, que às vezes não são talvez o meu sonho, mas são decisões, e são decisões que são estratégicas e são importantes para a companhia, para o resultado que você quer tirar, afinal, é um resultado que você constrói ao longo do tempo. Então, é importante essas decisões. Show. Eu tenho, até para gente ir para o tempo de perguntas, eu não quero tirar o tempo do pessoal, mas tem uma pergunta legal aqui que a gente queria trazer. A gente fala muito sobre o profissional do futuro, o futuro das profissões, né? A robotização, inteligência artificial, otimização, que são coisas que vão, né, cada vez mais se tornar presentes no nosso dia a dia. Quando a gente fala do profissional do futuro, né, a pergunta é: qual é a competência, os skills que esse cara ele tem que ter, né, para continuar sendo valorizado e continuar sendo o cara que manda no jogo e não uma máquina? Como é que você enxerga isso? E não ser uma máquina. Eu acho que, cara, business, eu vou falar primeiro de business. Business são relações. Business, eu acho que a gente pode colocar alguns robôs para fazerem negócios, mas tem negócios que são relacionamento, demonstração, empatia, e robô, por enquanto, não sei ao futuro quanto tempo vai levar, mas gerar empatia é algo. Eu aqui com vocês ponho um robô, CEO Marcos Matias, falando com vocês. Será que ele vai gerar uma empatia através de um vídeo? Essa é a grande pergunta, se eu gero empatia e o robô vai gerar empatia. Então, empatia é uma coisa que eu acho que é fundamental nessa história. Então, por que eu estou insistindo na empatia? Cara, eu vou dizer uma coisa para você, Flávio, e aí vale para todo mundo. Eu andei no meu centro de distribuição faz 3 semanas, fui lá de máscara, tudo, fui lá porque eu queria vivenciar o que estava acontecendo. E a nossa operação é uma operação essencial, porque a gente trabalha com energia, né? E não pode parar um hospital, não pode parar um data center. Imagina se acabar aqui a internet e acabou a nossa live, então não pode, a energia não pode apagar. Agora não pode. Agora não, eu pedi lá para eles, segurem aí, todos de serviços atentos. Mas eu estava caminhando, e até talvez a Cíntia está assistindo aí, porque eu conversei com ela, eu estava caminhando e, bum, um rapaz dali do centro de distribuição, um rapaz que organiza uma linha de separação de materiais, viu o CEO caminhando e eu perguntei assim, o que é aquela linha? Mas de longe, eu perguntei o que é aquela linha. O rapaz, ele veio e falou assim, eu explico. Essa linha faz isso, nós fazemos isso, separo aqui e tal, a gente fez esse dinamismo. Cara, ele teve os 5 minutos dele comigo. Eu não vou esquecer. Guardem isso. Vocês vão ter os seus 5 minutos de empatia. Um robô nunca vai descobrir qual é os 5 minutos dele. Show. 5 minutos de empatia, 5 minutos em que você traçar aí seu plano de carreira que começa nesses 5 minutos. E talvez, quando eu voltar no tempo qual foi os meus 5 minutos? Eu não sei dizer qual foram os meus 5 minutos, mas eu tenho uma suspeita, que acho que foi com um diretor francês. E aí foram aqueles 5 minutos. Eu acho que foi assim. Mas depois, esse rapaz seguramente teve os 5 minutos. O nosso CEO mundial, ele teve os 5 minutos
com o CEO quando ele estava numa fábrica na China. E ele passou a ser CEO da companhia. Cara, esses 5 minutos são chave. Esses 5 minutos são de empatia. Esses 5 minutos é como você vai se expressar e contar uma história de sucesso que você está construindo, que você terminou de construir, ou até se você está na fase de desenho dela. Mas se abriu, como diz o Clóvis de Barros, se abriu a oportunidade, cara, pega ela. Não olha para trás. Você tem que ir. Vamos embora. Olhar para trás é só para pegar impulso, como dizem. E é isso aí mesmo. Então, vale esses 5 minutos. Eu insisto nisso. Essa é a diferenciação que eu acho que vai ter nesse mundo. A gente vai embarcar mais automação, mas embarcar mais automação, mais robotização, vai gerar mais trabalho a nível de design, a nível de pensamento, a nível de relacionamento humano, em que a gente vai poder trabalhar novas tecnologias, novas data analytics que a gente vai precisar reconhecer, detectar, identificar. E aí, só você conhecendo daquela especialização, só você conhecendo daquela produção, é que você vai poder encaminhar para um robô depois fazer. Mas nesse momento, o humano está ali e está muito presente. Boa. Só um detalhe, Flávio. Veja como o lado humano é tão importante. Desculpa te interromper. Não, que isso? Eu e o meu VP de RH, o Nick, nós decidimos investir num treinamento, e treinamento é muito importante, esse é o lado que a gente faz com todo mundo dentro da companhia, que é sobre confiança, aceleração da confiança. Cara, no robotic aí dentro. Não dá. Confiança você vê, confiança você pergunta, confiança você tem empatia, você trata. Então, esquece. O robô vai dizer para você, eu não confio nesse cara. Não está no bit e no byte dele. Boa. E até compartilhando, até para os jovens que estão acompanhando, eu vou voltar em 2 pontos que você falou. A gente lançou, Marcos, as top 10 habilidades comportamentais. Isso está no nosso site. A gente elencou quais são as top 10. Eu não vou falar quais são todas aqui. Eu vou deixar o pessoal olhar e depois eu te mando. E lá a gente passa por todas, né, que nós acreditamos. A gente pode estar errando também, mas tem empatia, tem, enfim, propósito, tem, enfim, muita coisa que a gente acredita e a gente tem visto que os profissionais de sucesso, obviamente que tecnicamente, né, para o cargo que você está atuando e por tudo que a gente sabe que você faz, é incrível. Só que, sim, ouso a dizer, do pouco tempo que a gente está junto, né, que o Marcos Matias teve essa história pelo coração dele que estava batendo, né? Não foi a cabeça dele ou os braços, né, que fizeram chegar onde chegou, foi o coração. Né? Então, isso é humano. Né? E aí, voltando no que você falou, a tecnologia ela tem que vir para potencializar o ser humano. Entender aquilo que a máquina não vai fazer, como você mencionou, de empatia, e usar e ter a inteligência de como eu manuseio essa tecnologia. Como é que eu uso ao meu favor para que eu potencialize e maximize aquilo que só eu tenho, né, nesse momento. E aí um ponto que você falou também sobre os 5 minutos, fiquei bastante inspirado, é que muitas vezes a gente não sabe, né, quando os 5 minutos ele vai chegar nessa oportunidade. E aí eu deixo talvez de insight para os jovens que talvez o grande desafio, ou como a gente minimiza, né, o risco de perder a oportunidade desses 5 minutos, é o que você falou de ter empatia e ter um mindset de querer agregar valor para as pessoas a todos os momentos. Porque muitas vezes os 5 minutos eles vão estar ali ofuscados ou eles vão estar ali, né, escondidos e a gente não vai identificar. Mas se você for você, se você tiver um mindset de vou agregar valor em toda a interação que eu tiver com as pessoas, independente de quem seja, todas as oportunidades podem se tornar os 5 minutos, né? Porque vai ser difícil identificar. É isso mesmo, seja você. Não tente ser outra pessoa. Porque se você tentar ser outra pessoa, e aí vem as histórias dos puxa-sacos ou dos caras que vêm e querem fazer algo que ele não conhece, faz todo um show. Nós, CEOs, diretores, VPs, a gente também tem bagagem, a gente identifica quando o cara está fazendo muito. Então, se você for você, naturalmente, o mais natural é o que mais nos agrada em detectar o potencial da pessoa.
exemplo esse rapaz. Show. Super obrigado. Ó, para a gente respeitar o tempo do pessoal, eu tinha mais uma Claro. pergunta. Vamos ver se a gente... Eu não sei se você consegue acessar o Q&A. Você quer bater o olho em alguma aí e ir respondendo? Como é que você prefere? Puxa, estou vendo um monte aqui. Se Tem um quiser, vai monte. selecionando aí, porque tem um monte aqui. Eu vou selecionar então, tá? E aí você não perde tempo vendo, você foca mais no insight. Qual que foi, a Laís Beatriz, obrigado pela pergunta. Qual que foi a sua maior dificuldade no início ou durante a sua trajetória? E talvez que lição você tirou daí? Minha maior dificuldade. Cara, tem muitas, hein, Laís? Tiveram muitas dificuldades. Laís, eu acho que eu vou contar até uma dificuldade que talvez muitas pessoas possam ter, tá? Eu tinha recebido a oportunidade de ser diretor no Brasil de uma planta que é Sumaré e também ser responsável de uma atividade que a gente chamava de equipamentos, projetos e serviços. Aí muita gente vai falar, lá vem ele com a história do Sumaré. Eu sei que a minha equipe, se estiver assistindo, vai falar, não é essa a história. A história por detrás disso é que aconteceu algo pessoal comigo, muito particular, e que me afetou. Me afetou de uma maneira significativa até no meu processo de liderança. Além de eu ser novo como diretor, estando com meus pares ali, né, novinho, recém-chegado diretor, tinha algo na minha mente me perturbando, um problema pessoal, e como administrar um problema pessoal e não deixar afetar o seu dia a dia na sua empresa. Isso é complexo, e aí eu pedi ajuda externa. Coaching, porque eu estava iniciando a carreira de direção, e coaching ajuda muito. E olha, hoje coaching virou uma palavra meio que tem um em cada esquina. Então, atenção, coaching experimentado, busquem bem, tá? E a companhia, nesse ponto, eu agradeço ao meu presidente na época, que me ajudou muito, o Bernard Manjan, ele me ajudou e falou, não, vamos contratar o coaching para o Marcos. E eu busquei uma psicóloga. E eu segui como psicólogo por muito tempo e até hoje faço por causa daquela história da solidão. E nessa solidão, você precisa de alguém que te coloque nos eixos também. A minha esposa me ajudou muito, porque minha esposa ela é psicóloga, então ela me ajuda muito a entrar nesse mundo da inteligência emocional, coisa que talvez eu não tinha lá atrás. E você, voltando àquela pergunta que você fez, Flávio, talvez lá atrás eu falava para o cara, olha um pouco a inteligência emocional, porque você vai precisar dela. Estuda um pouco mais aí, né? Porque me faltou e eu tive que correr atrás aí depois, mas graças a Roberta, minha esposa, ela me ajudou bastante nisso aí. Show. Super legal. Obrigado por compartilhar algo tão pessoal também. Então, resposta aqui, deixa eu até mostrar que foi respondida. Show, você ia comentar algo, desculpa. Eu queria, Flávio, eu vi uma pergunta interessante, que é uma pergunta que eu acho que cabe, tem uma pessoa, eu só não sei, o Reinaldo, ele perguntando que ele é um jovem de 56 anos, né, engenheiro civil, e na sua opinião, qual a contribuição do profissional experiente, qualificação e globalização? Cara, eu não sei a pergunta onde você vai, Reinaldo, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu tive uma experiência com profissionais. Cara, eu assumi direção, eu era mais jovem que toda a minha equipe. Era um desafio para mim. Porque todos tinham um olhar, pô, o cara é jovem, o cara não tem experiência, o cara é isso, aquilo, tal. E aí eu vou usar a palavra do Flávio. O Flávio disse, né? Líderes eles têm uma coisa que eles vão liderar e vão conseguir apresentar isso. Tem um bichinho lá que eles têm, não sei se nasceram, se formaram, mas tem uma habilidade. E aí eu lembro que tinha uma pessoa que quando eu cheguei numa unidade, essa pessoa, todo mundo falou, não, ele vai se aposentar. Cara, esse cara ficou comigo 5 anos e era um jovem de 56 anos, coincidentemente. Imagina, ele foi passando todos esses 5 anos comigo e eu dando potência, porque se você não está sendo reconhecido com a sua experiência,
A primeira pergunta que você deve fazer, Reinaldo, é: será que eu não estou mostrando para esse líder, seja ele mais jovem ou não, a minha experiência, o que pode ajudá-lo na ambição do resultado dele? Comecem a parar menos em pensar em seu resultado e pensem como eu vou agregar e ajudar o resultado do outro. Quando você inverte essa pergunta, você começa a ter um valor que é muito importante. Para mim, quando a gente fala de diversidade dentro de uma companhia, a gente não está falando só de mulheres, da LGBT, trans, ou raças. Não, a gente está falando também de idade. Tá? Eu me sinto um millennial. Você de 56 talvez vai se sentir um millennial. E aí que tá, é o sentir-se. O sentir-se. Se você se sente assim e pode agregar, faça, vá atrás. Não importa se é global, local, localizado, regional. Vá e mostre. Talvez a grande pergunta que você deve fazer: qual que é o teu objetivo? O que você quer? Aí você volta para casa, ali, e fala assim: cara, eu posso te ajudar fazendo isso. Essa iniciativa que a gente espera como líder. Não espere o líder dizer para você: faça isso. Não, inverteram-se totalmente os papéis. Tragam vocês as ideias para fazerem ali a companhia chegar. E hoje a Schneider me dá muito orgulho liderando a Schneider, porque o que eu recebo vamos lá, a gente definiu um plano que a gente chamou Shazam, e, cara, todo mundo traz ideias, e é muito legal, junto com a equipe. Show, super legal, obrigado. Tem alguma outra que você viu aí, ou posso puxar uma? Não, eu tô devagar aqui com uma tartaruga. Não, mas é importante você estar focado. Cara, eu até perdi aqui, deixa eu achar, foi uma pergunta. Até para a gente não perder o tempo, eu vou fazendo a pergunta e aí depois eu cito o nome da pessoa. A pessoa é um estagiário, uma estagiária, e ela falou: pô, como é que eu faço networking? Sendo que eu entrei agora, tenho pouco contato, como é que eu construo, né, o meu networking dentro ou fora da empresa, sendo, né, um profissional que está iniciando a sua carreira? Eu vou ser direto. Como é que é o nome da pessoa, Flávio? Você não eu lembra? Vou achar. Tá, não, tudo bem. Vocês têm uma ferramenta poderosa. Se vocês fizessem essa pergunta para mim lá, 27 anos atrás, era dura essa pergunta, né? Mas hoje, cara, usa o LinkedIn, o Facebook, o Instagram. Vocês têm umas ferramentas super poderosas, super legais, em que vocês chegam, olha aqui essa live. Lá anteriormente, que live que é? Não existia isso aqui. E outra, como é que eu cheguei em você? Eu não conhecia, não tive interação. Não, nada. O Flávio foi... Cara de pau. LinkedIn, né? É isso. Cara de pau lá, eu respondi. Falei, pô, e aí coloquei a Mayara, obrigado aí de novo. Você foi lá, fez a ponte, putz, sensacional, estamos aqui junto com vocês. Não saia pensando, talvez você dentro dessa história, você vai mandar 100 e-mails, você vai receber, não vai receber 99 respostas, mas vai receber uma. Esse next step da uma é que é uma história diferente. E aí é que vem como eu faço networking depois dessa outra história, tá? E aí você vai ter que construir o seu cenário, o seu networking. Hoje, a gente vive muito em comunidades. Participe de comunidades, participe de debates. Não sei se você é engenheiro, se você é nutricionista, se você... Entre nas comunidades, discuta temas, escutem outros, participe. E essa participação te expõe ao networking que você está podendo participar. Antes, quando a gente falava comunidade, era reunião de condomínio. Putz, hoje não, comunidade, cara, é tudo, né? É tudo. Então participe, seja ativo, fale de um tema, sabe? Discuta outro tema daquilo que você gosta. Entre naquilo que também você não goste. De repente você aprende algo, tá? Essa é um lessons learned. Eu começar a escutar, eu falei do Clóvis de Barba, começar a escutar a filosofia da coisa, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Entrei, estou aprendendo, escuto, e é muito legal. Boa, show. Olha, é que o pessoal tá mandando pergunta, eu me perdi aqui. Quem mandou, manda agora, só falando seu nome, só pra gente, enfim, falar aqui, mas eu me perdi. E até em cima disso que você comentou, né, de networking, a parte de comunidade, eu acho que
demonstrar liderança, é aquilo que você falou, né? A gente não necessariamente precisa ter o cargo e etc, mas levanta talvez uma bandeira que você acredita e fala sobre isso. E começa a discutir sobre isso. E vai fazer trabalho voluntário, né? Além do seu trabalho, vai ter novas experiências que vão te conectar com novas pessoas, e o networking é isso, é se conectar realmente com as pessoas. E você não vai fazer networking se você não estiver exposto a novas oportunidades e a novas pessoas. Então, para fazer networking, criar um networking sólido, não tem idade, né? Tem experiências, oportunidades onde você está sendo exposto e você está gerando valor para as pessoas. E aí você constrói a sua rede de relacionamento. E aí, na minha própria experiência aqui com o Marcos, seja cara de pau. O que eu faço, Marcos, e eu tenho muitos mentores hoje que são pessoas que eu nunca imaginei, presidentes de empresa, investidores, muita gente que me ajuda muito. O que eu faço, pessoal, até hoje, e eu tenho construído a minha carreira em tecnologia? Eu adiciono pessoas que eu acredito que têm um valor agregado e que podem me agregar alguma coisa, eu simplesmente adiciono essas pessoas e eu agradeço o tempo delas e eu falo, qual é o seu conselho de carreira para mim? Né? De tudo que você viveu, eu quero aprender contigo. Manda uma mensagem para a pessoa. Na maioria das vezes, pessoal, 80%, as pessoas elas vão responder. Porque as pessoas elas gostam de pessoas humildes. Então, seja humilde para pedir conselho para as pessoas. E essas pessoas vão se tornar, por que não, mentores, né, de vocês. Então, esse talvez é um insight agregando, né, se eu posso aqui um pouquinho com o que o Marcos trouxe. Exatamente. Essa palavra humildade me toca profundamente. Eu acho que durante a minha carreira isso foi ensinado pelos meus pais. Seja humilde, não suba, não entra de sapato alto, porque, cara, não vale a pena. E eu acho que a primeira reunião que eu tive com a Schneider Brasil, eu acho que eu usei esse termo, olha, vamos ser humildes, vamos nos colocar onde estamos e vamos juntos alcançar o que queremos. Eu acho que a gente está nessa jornada, todo mundo junto lá. Show, maravilha. Vou selecionar mais uma aqui, tá? Tem muita coisa boa, né? Tem bastante aqui. Tem perguntas boas, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Eu também. Eu acho que eu nunca falaria isso. Para de mandar, pessoal. Brincadeira. Mas aqui sobre... tem tantas boas. Eu vou pegar uma aqui aleatória. Eu gostei dessa. Letícia Aquino. Ela fala que alguns líderes, eles não se identificam com jovens que têm ambição e sede para mudança, novas ideias ou inovações. Como você acha que é a melhor maneira de lidar, né, com esse tipo de liderança? Porque tem lideranças mais tradicionais, né? O que você está trazendo para a gente assim, é uma aula, né, sobre um mindset aberto, sobre estar atento a tudo que está acontecendo, mas nem sempre essa é a realidade, né? Como é que eu, jovem, né, a Letícia, lida com isso, talvez numa empresa que ela está, onde os líderes não estão abertos a essa inovação, a um jovem ambicioso e etc.? Letícia, excelente pergunta, eu agradeço. E eu vou ter que contar ela em duas partes. Eu vou te explicar por que em duas partes. A primeira parte é antes Covid. E aí eu diria, está complicada a sua situação. Desculpa, mas tem que ser transparente. De novo, lembra aquela história do CEO que inspira? Se o CEO não é aberto à inovação, à transformação, a tudo, fica difícil você sozinho. Não que é impossível, insisto, mas é mais dificultoso. Agora, existe o pós-Covid. E o Covid, aí eu vou até linkar, porque alguém também fez uma pergunta relativa ao que eu vejo nesse momento, né, do Covid, que gerou mais empatia. Alguém fez uma pergunta assim, e colocando o que eu vejo do pós-Covid. Exatamente o pós-Covid fez as empresas dizerem, olha, caramba, eu não podia operar dessa mesma forma. Eu tenho que mudar. E agora é o momento de vocês, com essa cabeça super inovadora, falarem, pô, líder, chefe, CEO, não sei o nome aí, CIO, CFO, aqui. A gente tem um projeto, a gente acredita nisso, a gente quer ver isso. Vocês sabem que ontem eu recebi 3 pessoas da Colômbia, que também me acessaram aí por LinkedIn e tal, querendo me apresentar um projeto e saber minhas opiniões, só para linkar aí com o Flávio que ele falou, minhas opiniões sobre um projeto que eles estão trabalhando sobre créditos de carbono.
3 jovens, 3 aí, 4, na verdade eram 4. E aí fizeram a ponte, me conectaram e eu fui dar dicas para eles do que eu poderia ver, como eles poderiam melhorar o projeto deles. Então, você está vendo? Transformações. São pessoas que trabalham em empresas grandes, tá? E eles se juntaram para criar algo e que pudesse até nas empresas deles proporcionar algo diferente. Pensem nisso, pensem nisso. Durante a minha carreira, eu cheguei numa época, pessoal, e eu não contei isso, mas é engraçado. Desculpa, Flávio, comentar, mas eu acho que é engraçado. Eu sou daquela época que o estagiário era feito para tirar xerox. Putz, era uma desgraça. Eu era o mestre da máquina de xerox, né? Eu ficava lá tirando xerox o tempo todo para as propostas, tinha que montar 3 livros de propostas. Cara, e um belo dia, alguém também perguntou se em algum momento eu já pensei em desistir. Acho que esse momento eu pensei, quando era estagiário tirando xerox, tá? Esse momento eu pensei em desistir, já lá no estagiário. Mas aí, um belo dia eu me olhei e falei assim, cara, não é possível. Eu fui no meu chefe e reclamei do xerox, bati boca, pá. Ele falou, tudo bem, xerox vai fazer parte da sua vida. Esquece, mas você vai ter que continuar tirando xerox. Mas você não quer também olhar outras coisas que talvez a gente não está enxergando? Pô, e ele tinha razão. Naquela época, pessoal, só computadores eram especialistas em computação que podiam mexer. Ou você era uma secretária ou você era um especialista em computação. Ninguém tinha computador. Então, todo mundo delegava para esses caras. Eram jovens, talentos, e que iam lá e faziam Lotus Notes, Excel, macros. E eu cheguei nele e falei assim, cara, esses caras têm um problema, eles fazem tudo à mão. Vamos transformar tudo isso em planilha digital e a gente calcula o resultado da companhia para eles, os cálculos de propostas, margens e tal. Eu encontrei um jeito de aumentar a produtividade daquele momento da companhia. E aquilo foi visto super bem. Isso me impulsionou a olharem para mim de forma diferente. 5 minutos, que ele me falou. Não demorou 5 minutos para fazer isso, mas eu entreguei e mostrei em 5 minutos e eles começaram a usar como um padrão dentro da companhia. Então, o que eu quero dizer é que mesmo naquela época que não dava para transformar tanto, eu consegui mostrar para eles que tinham vantagens. E esse mostrar, você tem que ter empatia para mostrar, como mostrar, ser humilde, encontrar o gap que você pode demonstrar e contar história. Você aprenda a contar história. Você não conta uma história simplesmente derrubando os livros ali em cima, falando, aqui, está aqui, ó, o PowerPoint é esse, tal. Não. Aproveitem que hoje tem toda a parte digital de contar uma história fantástica. Contar história é um segredo divino, hein? Quem conta bem uma história ganha muitos steps. Boa, super legal. Show. Marcos, uma aula aqui, até para respeitar o tempo de quem tem que sair também, o seu aí com a família. A gente queria te agradecer muito, muito mesmo. Foi, assim, uma aula, muita inspiração, e não é à toa, a gente viu muita gente aqui da China e falou, não, ele é assim mesmo, essa energia é real. Então, assim, é legal ter referências, e hoje, querendo ou não, apesar de ter muita gente boa no mercado, falta referência para a gente, né? Falta referência para o jovem. E acho que quem não te conhecia aqui, eu não tenho dúvida que hoje você se tornou uma referência para essas pessoas, para mim, e eu queria agradecer. Queria só dar alguns lembretes. Como é que o pessoal se conecta contigo? Caminha LinkedIn? Pode ir no LinkedIn, pessoal. Tranquilo. Mas, ó, eu vou fazer... Ó, você sabe que eu mandei, pessoal, a mensagem pro Marcos. Ele viu a mensagem, porque eu mandei pelo Navigator, né? Mas você não me adicionou ainda. Ele vai adicionar, tá, pessoal? Compromisso. Eu não adicionei? Opa! Não tem problema, não tem problema. Sou lento para adicionar. Passou. Não, é brincadeira. Mas, legal, LinkedIn é o caminho. LinkedIn é o melhor caminho para conversar comigo, tá? Podem me escrever, não tem problema nenhum. Se alguma das perguntas que eu não pude responder aqui, podem perguntar no LinkedIn, não tem problema nenhum. Eu tento responder todas, eu tento sempre me policiar para tentar responder todas. Sabe o que a gente podia fazer, se você topar? Eu posso fazer um post, né, aqui da nossa live, e as perguntas que não foram respondidas, ou o pessoal que não teve suas perguntas respondidas, mandem lá. E aí, enfim, na medida do possível, se for possível, você, enfim, deixe insights. Óbvio, pessoal, vai ser desafiador, não dá para responder tudo, né?
mas, enfim, o que der já vai ser ótimo, né? Legal, legal. Não, será um prazer. Espero ter atendido. De novo, eu insisto, eu é que agradeço vocês, Flávio, eu agradeço o convite, agradeço o projeto de vocês. Eu acho que é um projeto maravilhoso. Siga com o meu apoio também aqui. Quantas vezes você quiser, pode me convidar, vou estar por aqui. Vamos pedir. Com vocês. E de verdade, de novo eu insisto, porque esse é um tema importante. Se você gastou 5 minutos de estar aqui me ouvindo, meu coração bateu mais forte. Valeu. Show de bola, obrigado. Alguns anúncios só para o pessoal. Pessoal, no chat eu coloquei aqui alguns pontos importantes. Eu coloquei o site, né, do Top 10 Habilidades. Eu coloquei um link específico para os alunos do Grupo Laureate. Então, enfim, todos que receberam o convite da sua faculdade, carreiras e etc., usem esse link. As pessoas que quiserem o certificado que não são da faculdade, respondam a pesquisa de satisfação que vai ser enviada agora automaticamente. Aqueles que também forem da EMB são mais do que convidados a responder para a gente ouvir o que a gente tem que melhorar. E eu coloquei também o grupo do Telegram do Vamos Subir, onde, primeira mão, a gente já vai falar do da próxima live, que vai ser com o diretor de RH do Magazine Luiza. E a gente vai lançar um cadastro. Então, a gente vai trazer muita coisa boa, mas... Marcos, super obrigado, foi uma aula, obrigado de coração, nosso coração com certeza bateu mais forte, eu posso falar em nome de todo mundo que está aqui, e foi uma aula e a gente agradece muito, tá bom? Obrigado a vocês, não se esqueçam, aprender sempre, esse momento difícil, desaprendam para reaprender. A gente vai adiante, reaprender, e a gente aprende sempre. Isso é que é o mais gostoso. Por isso é muito importante. Parabéns, Flávio. Obrigado a todos vocês e vamos nos ver de novo, seguro. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau, Uma boa gente. noite.